Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. O texto que leremos se encontra no livro de Jó, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 23. Jó 19, a partir do verso 23. Os que quiserem podem acompanhar na projeção. Nos diz a palavra do Senhor: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda com minha carne verei a Deus. Ver-o-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso, os meus rins se consomem dentro de mim. Vamos orar. Te glorificamos, Senhor, pela grande operação do Senhor na vida da tua igreja, especialmente por aquilo que o Senhor fez ontem na vida dos nossos adolescentes. E pedimos a Ti que continue operando, nos abençoando e nos instrua através da Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Podem sentar. Essa passagem do livro de Jó, ela retrata a fé que Jó trazia no seu coração. A história de Jó é conhecida até por quem não conhece a Bíblia, né? Quem não tem hábito de ler a Bíblia, conhece a história de Jó. E Jó era um homem muito rico, muito próspero, tinha os seus filhos, sua esposa. E Jó, segundo os estudiosos, provavelmente, não se tem certeza, ele tenha sido um contemporâneo de Abraão. Então está vivendo centenas de anos antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus. E Jó, depois de ser um homem rico, próspero, ter os seus filhos, ele perde tudo, perde tudo. Perde os seus bens, morrem todos os seus filhos, perde a saúde, e se encontra em grande miséria, em grande pobreza. E diz a palavra de Deus que ele estava cheio de úlceras e ele se coçava com um caco de telha. E os amigos de Jó procuram Jó para questionar a Jó. O que houve? Por que isso aconteceu? O que você fez? Qual é o seu pecado? Você precisa ver onde você falhou, aonde você errou. Deus está te punindo, Deus está te castigando. E no capítulo 2, logo no início do livro, nós vemos a mulher de Jó dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ela pergunta para ele: você ainda vai manter a sua sinceridade com Deus, nessa miséria que você se encontra? Quase assim, tira a sua vida, desiste de viver, cometa suicídio, amaldiçoa. Que Deus é esse? Esse seu Deus que permite essa situação na sua vida. E a palavra de Deus, logo no início do livro, ela diz que Jó era um homem que agradava a Deus. Deus dá um testemunho de Jó: viste o meu servo Jó? É a palavra de Deus. E Deus permite que Jó passe por todo tipo de adversidade. E o adversário tinha dito: olha, se ele passar por adversidades na vida,
ele vai te amaldiçoar, ele vai desistir. E Deus permitiu então Jó passar por todo tipo de adversidade, todo tipo de luta. Você só não vai tocar na vida dele, o resto você pode tirar tudo. Difícil, não é verdade? Quem aqui quer lutas? Perder um filho, ele não perdeu um, ele perdeu todos os filhos. Tem dor maior? Perder todos os seus bens, tudo que possuía, perder a saúde. E isso hoje fala muito a respeito do homem dos nossos dias. Tem um evangelho sendo pregado hoje que não é bíblico, que se chama Evangelho da Prosperidade. Deus que vai fazer você ficar rico, você não vai adoecer, festas. E isso não é uma verdade bíblica, não é uma verdade bíblica. Deus pode nos abençoar na vida material? Pode, e nós vamos ver isso na vida de Jó. Depois de Jó não entender, e Jó chega a questionar a Deus do porquê, mas ele não perdeu a fé e a esperança. Mesmo vivendo toda a miséria, todas as lutas, todas as angústias que ele teve de viver, ele não perdeu a esperança. A esperança em Deus se manteve viva no coração dele. Muitas vezes ele fala com Deus do porquê que ele estava vivendo aquilo que ele não entendia. E aqui quase no final do livro ele confessa, ele diz essas palavras: apesar de tudo, apesar de tudo. E ele reclamava até dos amigos, né, que o culpavam. Ele disse: apesar de tudo, eu sei que o meu Redentor vive. E ele faz um pedido que foi atendido. Ele disse: eu gostaria muito que essas palavras fossem escritas em uma rocha, com chumbo cravadas na rocha. Quer dizer, para que essas palavras se perpetuassem, durassem para sempre. Eu queria que essas palavras foram escritas na rocha. Jó passou talvez há mais de 2000 anos, não sabemos ao certo, mas as palavras dele permaneceram. E é interessante que ele está profetizando acerca de Jesus, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que vai me resgatar. Ele vive. Jesus não tinha nascido ainda como homem, mas ele sabia: Jesus está vivo, Jesus existe, o Redentor existe, o Redentor está vivo. E eu sei de uma coisa, que mesmo depois da minha morte, naquele tempo não tinha Bíblia como nós temos hoje para saber disso. Ele está dizendo: mas eu sei que mesmo depois da minha morte, com minha pele, depois que eu ressuscitar, ele está dizendo, eu vou ressuscitar. E depois de morrer e de ressuscitar, com os meus olhos eu verei o Senhor. Eu sei, eu tenho uma certeza. E ele estava falando ali da fidelidade de Deus. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, a própria palavra de Deus ensina que quem crê em Jesus só para esta vida são as mais miseráveis criaturas. Nós estamos estudando as cartas de Apocalipse. Nós estamos estudando aquilo que é religião
e aquilo que é a igreja fiel, que sempre existiu, o remanescente fiel, os restantes. E os restantes muitas vezes foram esses, como Jó. Aqueles que lá na igreja primitiva foram às arenas, morreram. E alguém podia dizer para eles: desiste, amaldiçoa o teu Deus e morre. Vocês vão morrer. Cadê o vosso Deus? Aonde está o vosso Deus? Que Deus é esse que permite uma situação dessa na sua vida? E eles entraram nas arenas cantando louvores a Deus, porque eles tinham uma certeza: nós vamos ressuscitar, nós vamos morrer, as feras estão aí, as fogueiras estão aí, nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Na época da Inquisição, muitos dos nossos irmãos foram mortos por pregarem a palavra de Deus, mas esta fé estava viva no coração destes, porque eles estavam dizendo, o testemunho era esse: eu sei que o meu Redentor vive. E essa palavra Redentor no livro de Jó, ela se repete outras vezes no Antigo Testamento, principalmente em Levítico. Era o Goel, é o resgatador, é aquele que resgata. E lá falava o seguinte: o resgatador é aquele, se você tinha um parente e você, por uma situação financeira difícil, se tornasse escravo de alguém, o seu parente, que era o seu resgatador, ele tinha a obrigação de ir lá e te resgatar da escravidão. E em outras situações, você perdeu suas terras, o resgatador devia ir lá e comprar as suas terras para ela permanecer na mão da mesma família. Se ficasse viúvo, o resgatador tinha de desposar a viúva para suscitar descendência daquele parente que morreu. Então o resgatador era esse que vinha em socorro numa hora difícil. E Jesus é o nosso Goel, Jesus é o nosso resgatador. E ele, centenas de anos antes de Jesus nascer, ele estava dizendo: eu sei, o meu Redentor vive, e ele um dia virá, ele um dia virá, o meu Redentor virá. Irmãos, esta é a fé hoje da igreja fiel. Nós queremos que o Senhor nos faça prosperar no nosso trabalho, isso é natural. Nós queremos que o Senhor nos dê saúde. Nós queremos que Deus abençoe a nossa família, a nossa vida profissional. Nós queremos a bênção de Deus. Mas nós cremos que Deus nos deu muito mais do que isso. Deus nos deu vida eterna. Jesus não veio ao mundo para nos dar carro, casa, saúde. Jesus não veio ao mundo para isso. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o testemunho da igreja fiel. Nós temos sempre um motivo, como Jó fez, para engrandecermos o nome do Senhor, para glorificarmos a Deus em qualquer circunstância. Eu sei que um dia eu ressuscitarei. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela se baseia nesta verdade. Jesus diz: quem crê em mim nunca morrerá. É vida eterna. Não são 100 anos de vida, é uma vida eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna. Jó, você perdeu seus bens, mas eu não perdi a vida eterna. Jó, você perdeu seus filhos, mas eu não perdi a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus diz: nós não somos como os demais, que não têm esperança. E Paulo fala: qual é a esperança? A esperança
é que nós, os que ficarmos vivos, subiremos, mas os que morreram antes, eles ressuscitarão, e juntos nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. A esperança de Jó era Jesus. A esperança de Davi, e ele fala disso, quando ele fala do Senhor, que era o pastor dele, e ele fala em outros salmos, e fala no seu leito de morte, diz: há um renovo que ainda não brotou, e toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele. Eles estavam profetizando acerca de Jesus, e nós hoje estamos aqui. Se Deus tem te abençoado na sua vida material, e depois ele abençoou a Jó também, deu quadruplicado tudo a Jó. Se Deus tem te abençoado na sua vida material, financeira, na sua saúde, você tem motivos a mais para glorificar a Deus. Mas se você é um salvo, se você é membro da igreja fiel, você sempre terá um motivo. Bendito o nome do Senhor, porque o meu Redentor vive e eu nunca morrerei, porque quem crê em Jesus nunca morrerá, diz a palavra do Senhor. Vamos entoar um louvor.